Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um bate-papo aqui no Virando as Chaves, aqui na Atlântidas. A gente está fazendo uma série de conversas todas as sextas-feiras e o tema que está vindo aqui é os relacionamentos. Então, estamos trazendo aí uma série de temas, subtemas, né, sobre relacionamentos e como a gente faz para nutrir boas relações, olhar para a qualidade das relações que a gente tem hoje em dia e entender o que é da nossa parte para a gente trabalhar internamente. E hoje a gente está trazendo um tema super legal. A gente tem falado aqui sobre como os nossos pensamentos e a nossa mente, né, ela impacta também nas nossas relações, né? Eu vou chamar a Rô aqui, a Rosângela tá fazendo aqui o bate-papo comigo toda sexta-feira, ela já tá aqui. Bom dia. Olá, Rô, bom dia, tudo bom? Escutando. Que bom a gente aqui hoje. Tô escutando. Tava um pouquinho baixo, mas acho que tá bom. E aí, Rô, tudo bem? Bem, Estamos também. aqui em mais uma sexta-feira aqui no Virando as Chaves. Vamos seguir com o tema das relações, né, da qualidade dos nossos relacionamentos e o que impacta na interação com o outro, na interação comigo mesma, né? E hoje a gente vai trazer um tema super legal, que é os estágios da nossa mente, né, Ron? O que a nossa mente, os nossos pensamentos, nossos comportamentos tem a ver com a qualidade das nossas relações, né? Eu queria convidar você para já chegar contando um pouquinho sobre esse tema, sobre o que a gente está falando quando a gente fala dos estágios da nossa mente. Nas nossas relações, a gente vem com a nossa bagagem, né? Mas a nossa mente ali, o nosso jeitinho de ser, que veio dessa bagagem, que se construiu. E a gente considera, né, Maria? A gente sempre pensa, eu passei pela infância, adolescência, cheguei na minha fase adulta, e depois vou imaginar que com mais idade, né, eu vou ter uma maturidade. A maturidade ela vai passeando pela nossa vida, na verdade a gente vai, né, conquistando. Não quer dizer que só depois mais velhos, né, numa fase já da terceira idade, que cada hora tem um nome, isso, mas que é ali que a gente vai chegar na sabedoria. Porque muito se entende de que a sabedoria chega quando a gente já está mais velho. E aí, o que acaba acontecendo? A gente acha que, não, ali eu fui criança, então agora eu não sou mais só adulto, ou depois eu só tenho essa sabedoria. E, na verdade, acho que o grande equilíbrio de tudo isso é que a gente tenha, né, a nossa parte infantil, a gente não, bem usada, né, depois que a gente já lapidou tudo isso e compreendeu, é a nossa alegria, a nossa vontade de brincar, de dançar, de se divertir, porque a criança, ela quer se divertir. Então, também, se a gente isola isso, né, nesse estágio da nossa mente, então, já entrando nisso, né, nessa parte infantil, peraí, eu perco tudo. Eu também vou me tornar uma pessoa dura, uma pessoa muito séria, um adulto, um estágio adulto que também não está em equilíbrio, né? E aí eu não chego nesse estágio da sabedoria, né? Equilibrado com conteúdo e aí já com uma certa tranquilidade, um traquejo aí para a vida e nas relações. Só que a gente vai passeando, isso não é simples assim, né? Tudo bem, agora eu cresci, porque às vezes tem aquela fala, né? A gente está conversando e fala assim, somos todos adultos aqui. Será? Nem sempre. Às vezes falta a verdade. Então, o que eu queria trazer hoje nesse bate-papo é como se identificar um pouquinho nesses estágios. Tá? Vou trazer próximas, mas hoje vamos falar do estágio adulto. Falar por que a gente não vai começar pelo infantil? Porque a gente se percebendo no adulto, a gente já vai se percebendo também. Peraí, o que eu tenho daquele infantil que está aqui? Porque se eu não estou
das minhas características, né, num geral, do que é essa minha fase adulta, eu começo a perceber já os dois lados. O que eu já conquistei, né, de sabedoria, e aquilo que ainda está aqui no infantil, que está legal, ou aquilo que não está legal. Né? Então vamos lá, Rô, Então, só para amarrar um pouquinho o que você está trazendo. A gente está falando aqui que a gente tem um. Que a nossa mente ela tem um estágio de maturidade que vai acompanhando a gente ao longo da vida. Só queria entender um pouco melhor, assim, quantos estágios são? Você falou do infantil e do adulto. São esses dois ou a gente tem um no meio? não, não, infantil, o adulto e o sábio, né? Que E o desce o sábio, sábio tá. E aí vem nesse lugar no que a gente chama de maturidade, de quando a gente é mais velho, enfim. Então, é essa sequência, infantil, adulto, e a gente vai crescendo, mas muitas vezes a gente não sabe identificar em que estágio que a gente está, porque não necessariamente a nossa mente vai acompanhando essa idade cronológica nossa, né? Então vamos lá, você vai começar pelo adulto, é isso? Porque, Então, assim, vamos lá. o infantil, como eu disse, a gente não pode perder, né? A gente não pode perder. Isso aqui, horas, quando a gente já conversou aqui em outras lives, de quando eu não concordo com alguma coisa, ou eu fico muito bravo, e eu sempre brinco que aí a criança sentou no parquinho, né? Então eu não quis, a criança berrei, tá, a bola é minha, ninguém mais brinca disso, né? Bato o pé. Então, o infantil a gente vai percebendo e o outro lado da alegria também, que tem que estar dentro disso. Mas no adulto, aqui na nossa fase, é assim, eu estou bem com esse lado adulto, então aí eu começo a perceber nas minhas relações como eu ajo para entender como eu estou. Porque acho que o intuito dessas lives, né, quando a gente criou, Mari, é levar para as pessoas uma ferramenta dela entender como ela está e dela se conhecer. Então, se a gente traz aqui um pouquinho esse estágio adulto, né, tanto em equilíbrio ou aquilo, os sinais daquilo que não está em equilíbrio, a pessoa tem condição de se conectar, quem está aqui com a gente, começar a perceber, falar, peraí, me identifiquei com isso, tem algo aqui para eu trabalhar. Olha, também, porque não é só tem algo para eu trabalhar, é também de eu conquistei isso. Né? Eu também ficar feliz comigo mesma e perceber, não, peraí, se eu estou me desvalorizando tanto, não, tem isso daqui em mim que eu conquistei. Uhum. Reconhecer também as qualidades, né? Porque senão fica muito um só de, reconheço aquilo que não está bem. Não, deixa eu reconhecer também aquilo que está muito bom, as minhas qualidades, né? Que é super importante. Senão a gente olha só para o potinho vazio e não olha para o potinho que está cheio. Né? Então, nesse lado adulto, por exemplo, uma das características que a gente pode sempre perceber é como que eu reajo com as pessoas? Eu estou sempre atraindo pessoas, ou as pessoas à minha volta eu estou sempre cuidando, né? Porque o adulto ele teria essa característica de que ele cuida, né? Da criança, ele tem essa responsabilidade, ele tem essa condição. Só que se eu estiver num extremo desse adulto, eu muitas vezes eu vou estar cuidando de todo mundo, me sentindo responsável por todo mundo, né? Então, por exemplo, desde os filhos, que eu quero fazer tudo para os filhos, e aí é um adulto que não está no equilíbrio, ele não está na sua melhor característica, porque na melhor característica, o que, que eu vou fazer? Eu vou encorajá-los a resolverem as suas situações. Eu vou encorajá-los, elogiá-los, né? A seguir, vou impulsioná-los na vida. E desde pequenininhos. Uhum. Você trazendo uma orientação e tudo mais, mas também permitindo que ele haja. Senão eu vou para um adulto muito severo, que é aquele que sabe tudo, né? Que não só no cuidar, mas para a vida, eu sei tudo. Isso é minha verdade, eu sei, é isso, e o outro não sabe, então o outro não faz, ele não está vendo que isso está errado, ele não está vendo que se ele fizer isso, vai dar errado, vai prejudicar. Eu vou para um adulto muito severo. O meu adulto, em equilíbrio, ele faz o quê? Ele conversa. E ele respeita. Né? Que aí a gente começa a entrar, já indo, percebendo que não tem um limite entre a nossa mente infantil, adulta e sábia, porque quando eu entro no respeito, eu já estou passando por sábio. Porque eu adquiri, né, essa consciência de que eu respeito o outro como ele é. Mas
voltando aqui para o nosso adulto, então a gente pode perceber uma das características que eu tenho pessoas à minha volta que sempre vêm reclamar comigo, sempre vêm pedir coisas para mim, outros que dependem sempre de mim, e aí eu começo a me esquecer. Meu equilíbrio disso é ter um olhar, lembrar de mim e poder encorajar as pessoas, poder elogiar as pessoas. Então, essa é uma das características que a gente sempre pode prestar atenção. Eu mesma, quantas vezes eu estive nesse estágio, de vez em quando dou uma escapada, né? Cai para eles. De querer fazer, ou de querer achar que a melhor solução é essa, né? Às vezes eu estive rodeada, né, de pessoas na minha vida que vêm falar, ou dependam de mim. E é muito complicado isso, porque você pega essa responsabilidade, que não é sua, né? Mas você pega isso e fica pesado. Então, eu estou num adulto, mas num adulto que não está em equilíbrio. E aí a gente pode, por exemplo, que as regras são importantes. As regras são importantes, né, para a gente. Elas ajudam a que todos saibam o que seguir, né? Uma ordem, coloca uma ordem na vida. Mas quando eu sou muito rígido, também de novo nesse adulto muito severo, eu não tenho ali um jogo de cintura com as pessoas, eu não consigo compreender que não, olha, aqui está tudo bem, né? Então eu entro com muita rigidez. Será que eu estou muito apegado a isso? Uma vez que as coisas foram determinadas, ou que eu acho que são assim, eu sou muito rígida. Eu vou impactar totalmente nas minhas relações, né? Porque se o outro tem uma parede de rigidez ali, não tem o diálogo. Né? Quando eu estou rígido, eu não tenho diálogo para escutar o outro, compreender o lado dele e talvez a gente chegar numa terceira via aqui. Nem a minha, nem a dele, mas é uma terceira via. Acho que essa rigidez que você traz, Rô, também vem um lugar de muita cobrança do outro, né? Como eu sou rígida, eu cobro que o outro ou faça como eu acho que tem que fazer, ou então seja como eu acho que tem que ser, ou tenha que fazer do meu jeito, né? Então, eu acho que é uma distorção também desse adulto, né? Dessa mente adulta distorcida é esse controle sobre o outro, assim, querer que o outro faça do meu jeito, né? Porque é tanta rigidez, é tanto perfeccionismo, muitas vezes também pode ser também uma distorção do adulto, né? E aí eu cobro muito do outro e isso, obviamente, vai impactar nas minhas relações, né? Exatamente, né? Esse adulto rígido. E qual seria um outro lado para isso, né? O adulto, ele tem o quê? Ele tem consciência, ele tem uma inteligência, ele tem um equilíbrio e ele vai saber conversar, né? Ele vai saber compreender. E já caminhando de novo para o sábio, a hora que eu consigo ter ali uma forma de encontrar um melhor caminho, né? Eu sei que nem tudo vai sair exatamente como eu quero ou como eu imagino, ou que o outro vai atender da forma que sempre tem que ser. Não. Com sabedoria eu consigo olhar para uma situação e ver qual é o melhor caminho de lidar com ela. Qual a melhor forma de lidar com ela. E que quando não tem nada a fazer, não tem nada a fazer. Tudo está certo como está. E vamos passar por isso. Né? Porque tem situações que não tem o que você faça. Né? Quantas vezes a gente se deparou com desafios na nossa vida que você olhava e fala assim, bom, agora não tem o que fazer mesmo. Toma em frente. E aí vamos Então, acho que o sábio, eu não sei se tem a ver, mas o sábio que me passa quando você fala, eu aprendi muito isso com você, esses estágios, né? Eu achei muito importante, porque se identificar nesses comportamentos, a gente consegue realmente ver onde a gente está sendo imaturo, né, nas relações. E o sábio que quando você fala, me parece que é um lugar de aceitação, né? E de compaixão também, de entender os limites das pessoas, entender que cada um tem seu limite, cada um tem seu tempo, cada um tem as suas capacidades e cada um tem seus momentos. Então, vem um lugar também de falar, puxa, isso aqui eu não tenho o que fazer, isso é do outro, não é meu, como que eu solto, né, sem pegar isso para mim. Então, tem não é à toa que chama sábio, tem uma sabedoria de saber separar, de saber lidar com as situações com mais calma, sabendo que para tudo tem solução, né, gente? Só
única coisa que não tem solução nesse planeta é a morte, o resto tudo a gente acha um caminho. Então, acho que o sábio tem essa paz, né, para resolver as coisas, não se implica muito na questão dos outros. Acho que tem tudo isso, né? E também eu acho que nesse estágio do sábio, você também tem consciência que você não sabe tudo. Né? Uhum, Aberto, deve estar aberto para o constante aprendizado. E com isso, você tem a sabedoria de escutar o outro e trazer para uma análise sua, sabendo que muitas vezes você vai aprender com o outro. uhum. Que talvez aqui você imaginava, realmente tem um outro ponto de vista, e talvez esse ponto de vista seja até muito mais confortável, seja mais fácil para a vida, traga mais leveza, né? Então, tanto como olhar para o outro, compreendendo que ele tem o momento dele, e enfim, talvez a gente não esteja nessa mesma página, e respeito, por mais que eu não concorde o respeito, mas também o quanto eu posso aprender com o outro. E esse aceitar não é um aceitar, baixar a cabeça e é só isso e pronto e acabou. Não é sobre isso, mas aceitar que tá certo como tá. O outro tem o direito dele e também que eu posso aprender com o outro. Que ele sempre tem a me contribuir de alguma forma. Agora, o que eu quero pegar do outro? Né? Ele está me trazendo esse desafio aqui, mas nossa, mas ele me traiu, ou temos um problema na empresa, né, de financeiro, e aí não está concordando. Ok, não é legal. Mas o que você vai tirar disso? Eu acho que quando chega nesse sábio, você tem você vai para um estágio de tranquilidade, por quê? Porque você está tanto compreendendo e aceitando esse lado da compaixão, como você disse, em relação ao outro, mas também muito aberto e muito tranquilo, em que você está sempre aprendendo. Você pode aprender Sim. com o outro, E né? sai desse lugar de eu sempre tenho razão, né? Esse é um lugar que impacta muito as relações, que as pessoas batem muito de frente, né? Um lugar que se fica disputando quem tá certo e quem tá errado, né? O meu é melhor, o seu é pior. É um lugar muito comum nas relações, né? E acho que quando você vai desse lugar para essa sabedoria, é um lugar que eu solto e falo, não tem certo e errado. Tem duas pessoas Tem. com opiniões diferentes, com necessidades diferentes, querendo cuidar das suas necessidades. Então, acho que tem esse salto também, né, pro sábio. Direto nas relações, no relacionamento afetivo, Mari, isso que você falou agora, cada um tem uma opinião. E é só isso. Uma grande mudança na vida, dentro de todas as relações, mas pega o relacionamento afetivo, né? Você, seu parceiro, sua parceira. Ah, eu tenho uma opinião a respeito, a gente tem que discutir sobre alguma coisa, ou estamos só conversando e eu coloco a minha opinião. O outro tem uma opinião diferente. Só que aí eu quero convencê-lo de que ele está errado. E vir na minha opinião. Quando você, sabe, assim, vira uma chavinha, estoca, de que não precisamos ter a mesma opinião, nós não precisamos concordar nas coisas. Tem coisas que sim, eu preciso tomar uma decisão. Então, aqui, qual é o melhor caminho? Agora, em tudo na vida, não. Eu não preciso colocar sempre, convencer o outro. Tá? Quando a gente se permitisse essa leveza, o relacionamento entre o casal. Porque assim, eu tô te respeitando, tá bom, eu tenho a minha, eu não gosto disso, né? Não acho isso certo, essa religião, vou pegar na espiritualidade ou política, não importa. Não gosto disso, não concordo com isso, né? Ok, eu respeito E a é o sua. famoso assim, é aquele, tem dois clichês que entram aí que a gente fala muito, né? É eu não concordo, mas eu respeito. Uhum. E também eu não concordo, mas eu compreendo. A gente pode compreender não é a mesma coisa que concordar. Eu posso compreender o outro sem estar concordando, né? E respeitar também. Então, acho que entra num lugar de sair também desse controle de querer ficar convencendo, né? De novo, é esse lugar onde, não, eu vou convencer o outro de que o meu ponto de vista é o certo ou é melhor, né? Isso é da raiva, né, Mari? Porque muitas vezes eu vejo fica com raiva porque o outro não está entendendo o que eu estou falando, não está concordando comigo. E assim, isso é uma coisa Sim, linda, né? Mas sim. aí eu vou para um lugar de raiva, aí saem as discussões. E eu acho também. Porque o outro também
também vai para um lugar de que pelo menos sou escutado. Ou peraí, eu tenho direito de ter minha opinião. Então vai para frustração, vai para raiva, vai para tristeza, afastamento. Chegou na relação. Né? E aí vai minando esta relação a cada dia. Quando a gente concorda em discordar, né? Nem a minha, nem a sua, tá tudo certo, vida que segue, fica tudo muito mais leve. E eu me sinto escutada, me sinto respeitada, que é extremamente importante, né, para essa conexão da relação, né? E eu saio desse adulto que sabe tudo. Quer ver um outro exemplo? Com os filhos. Né? Quantas mães eu vejo, né, principalmente de adolescente, né, que eu brinco que adolescente é aquela fase que nossos filhos são abduzidos, a gente não reconhece mais aquele serzinho lindo, maravilhoso, meiguinho, que tava benzinho e tal, é abduzido, sobe. Mas fica todo mundo tranquilo, ele volta lá nos 22, 23 anos, eles começam a retornar. Né? Já de uma outra A gente forma. quase perde eles, né? Não, totalmente abduzido, acabou. Você tem que conhecer aquele novo ser que você fala, quem é esse aqui que tá fazendo tudo isso? Que não fala mais comigo, que fecha a porta do quarto, que, enfim, né? E aí, muitas vezes, pai e mãe vai para uma posição de que, como eu sei, eu já passei por isso, né? Ele era só uma criança, ou é só um adolescente, e eu coloco tudo aquilo que eu acho que é. Aí eu vou para um adulto rígido, um adulto que sabe tudo, e eu deixo de olhar para aquele adolescente, ou criança, e escutá-lo. Só que aí, ao mesmo tempo, olha como que é isso, né? Ao mesmo tempo eu tenho uma dor que eu não fui escutada. Como é que a gente transforma isso? Nem no permissivo, não é sobre isso, mas é olhar para esse adulto se você está nesse comportamento muito rígido, inclusive com seus filhos do alto, né? Do pedestal de que agora sou pai e mãe, e você, meu filho, você tem que me obedecer. E coloco todas as minhas regras, tudo aquilo que eu acho que é o certo. Pronto, de novo, já está uma relação em afastamento. No momento que já é delicado, como eu disse, já estão abduzidos. Se a gente faz isso, acabou. Até porque eu esqueço quem eu fui, porque eu cheguei a fazer adulto. E aí eu esqueço tudo aquilo que eu passei, e que eu fiz e que eu aprontei. Sim. E como eu Fazer fui tratada também, né? Eu acho que tem isso, Rô. O adolescente, a gente tem que entender que o adolescente está passando, tá mudando de fase. Ele está deixando de ser criança, inclusive, né? E a gente fica tratando como criança. Então vem esse comportamento de um adulto arrogante, que sempre Exato. sabe tudo, e Uhum. chega com esse autoritarismo, com esse dono da razão. E obviamente os nossos filhos vão olhar e falar: mãe, me deixa crescer, né? Porque é Respeita esse as minhas opiniões, respeita minhas vontades, respeita minhas ideias, meus pensamentos. E o adulto tem uma dificuldade imensa de olhar para esse filho como um ser humano, né? E que está mudando de um estágio, né? E aí fica esse lugar onde o comportamento do adulto afasta o filho, né? sim. Os filhos se afastam por quê? Porque não tem compreensão, não tem escuta, não tem o ver e ser visto, né? Que é de uma relação saudável também. Então faz Se eu muito falar, sentido. gosto para castigo, né? Sim, Não vou ser escutar todo aquele sermão e tudo mais. E eu digo que sim, essa fase da adolescência, ele está deixando de ser o personagem, né, da história de alguém, né, desses pais, dessa família, para ele ser o narrador da história dele, ele ter a história dele. Então, é um processo que é difícil. A gente já passou por isso, só que é isso, a gente esquece que a gente. Né? Então, ele é, deixa de ser esse personagem, mas para mim, eu, mãe, pai e tudo mais, é meu personagem, minha história, isso sou eu aqui. Tanto que as falas sempre vêm, mas eu passei por isso, eu não quero que você passe. Lógico, a gente não quer se ter um sofrimento. E aí vai vir a resposta, mas eu não sou você. E que fica certo. Ok, eu tenho uma experiência, não quero que você sofra, mas ele também está certo. Eu não sou você. É sim, a hora que a gente pode concordar e dizer, tá, bem, você pode passar toda, e aí a hora que a gente vai para um adulto que orienta, que impulsiona, né, um adulto bem ali desenvolvido, é o quê? Eu vou sentar, vou conversar, eu vou orientar, vou te mostrar, olha, que probabilidade é dar isso. Olha, aqui você tem essa outra situação, né? sim. E orientando, vai estimulando e também reconhecendo, elogiando e reconhecendo
as competências, as potencialidades dos nossos filhos, né? Porque se criou ele até ali. Então, esse vai estar o adulto que também vai estar ajudando a desenvolver o adulto. Sim. Se não, eu estou fazendo o quê? Mantendo o meu filho num estágio infantil. É. Que é mais um comportamento de controle também, né? Eu quero controlar como meu filho vai crescer, eu quero controlar tudo, e eu não solto isso, né? E aí eu tiro a possibilidade desse filho criar sua própria identidade com liberdade e com apoio, né? Porque a gente pode estar lá com a mão do lado para ajudar a crescer, sem querer mandar em tudo, sem querer controlar tudo, né? Exatamente. E sabendo que assim, você vai estar lá se ele vier chorar, se precisar de um colo, sempre vai estar ali. Porque também um outro comportamento, que é o adulto severo, é assim, a hora que acontece alguma coisa eu te avisei. E vira as costas. Agora não vem, ó, se acontecer, essa frase, né? Se acontecer alguma coisa, não vem chorar em casa, não. Não vem chorar pra mim. Não. E Né? aí você Porque não cria vários outros comunicação. comportamentos, né, no filho. Quando eu escuto isso, o que vem para mim é, quando eu falo, eu te avisei, viu o que deu? Primeiro, você vai para um lugar onde você bota o outro na culpa, né? Fez uma coisa errada, não me ouviu, pronto, despertou uma culpa ali nesse filho, né? É um comportamento também muito de autoritarismo, né, de acusação, de punição, né? É uma punição, tipo, olha, tá vendo? Eu avisei, você não fez o que eu falei, olha o que aconteceu. E aí a gente fica sem perceber, alimentando, né, essas relações de punição, causando o quê? Do outro lado, uma pessoa culpada, insegura, né? A gente está Eu não sou contribuindo. capaz, Exato. né? Não sei tomar decisões e lá na frente, quando eu tiver que fazer algumas escolhas, ou às vezes está num relacionamento até abusivo, não vai tomar uma posição. Não aprendeu a posição, porque o dia que resolveu fazer alguma coisa, foi extremamente ou criticado ou deixado abandonado, tá? Sim. E ao invés de eu pegar aquela situação, que tudo bem, a mãe lá dentro vai estar, não sabia, avisei, mas o pessoal fala, mas aí senta para conversar, olha, tinha esse caminho, lembra? E agora tá É nesse. como A você gente vai vai fazer. lidar, né? É, Você vai lidar com o erro também, né? Tem espaço para errar na vida? Tem, errou, aprende, tá tudo certo, né? Mas não precisa ser castigado, não precisa ser colocado nesse lugar, nossa, você fez um negócio muito errado. Como é que a gente acolhe isso com essa maturidade de que a vida é isso, a gente tá aqui para aprender, para eu acho errar que e tá tudo bem, né? Vamos acolher em vez de castigar, sabe? Assim, vamos acolher em vez de castigar, em vez de ficar lá e botando o dedinho na ferida, sabe? a gente vem muito dessa cultura do castigo, tá? Muito. De pegar a parte religiosa, né? Se Deus castiga. Então, assim, a gente já vem de uma cultura de punição e castigo. E o que deu certo até aqui, né? Vamos parar e olhar. Deu certo Não essa história? deu. Já sabemos que não deu, né? Não deu, Porque, né? porque a gente vira seres humanos imaturos, né? Eu acho que a maturidade vem nesse lugar da gente estar sempre aberto a aprender. Se a gente está aberto a aprender, a gente tem que estar aberto a errar. Porque muitas vezes a gente aprende errando, né? Eu falei muito sobre isso ontem, inclusive. Eu fiz um trabalho que o tema era isso. Tem espaço para erro? Geralmente não. Quando a gente tem medo de errar, porque se a gente Não errar, pode. a gente vai ser punido, né? Então é um comportamento meio infantil, meio adulto, tudo distorcido, né? É a criança que Com está ali na. maturidade. Porque assim, quando eu era criança, se eu passei por tudo isso, né, nessas várias punições, eu entendi que a vida funciona assim. Quando eu estou, né, já numa idade adulta, eu mantenho o medo da criança de ser punido. Que enquanto adulto, eu vou olhar para a situação e falar, não, peraí, eu tenho condições de ver e se eu errar, eu vou seguir em frente. Como que eu lido com as situações? Porque não é sobre punição, né? Não é sobre punição. Uhum. Fiz aqui, tomou ali, não é sobre isso.
Aí fica preso exatamente como você disse agora, maravilhoso, nesse estágio infantil. Porque eu Sim. aprendi pela ação. E eu acho que é assim, eu sempre vou ser punido. Eu sou aquela criança acuada com medo. Ô, Né? Rô, e aí, assim, eu já quero falar de, né, do infantil, porque tem um. A gente, quando começa a se olhar, fazer as terapias, entender, tem uma coisa muito comum entre os terapeutas que falam muito da nossa criança ferida, né? O que que é a nossa criança ferida? Por que que toda hora a gente tem que olhar para a nossa criança ferida, né? Eu lembro que eu tinha uma terapeuta antigamente que ela falava assim para mim: quem está no comando? É a sua criança ou é o seu adulto? Quem está no comando disso aqui, dessa ação, né? Porque não é Uhum. toda hora que a nossa criança ferida está aqui pulando e comandando tudo, mas em muitos momentos da nossa vida, quando a gente vai olhar, É. é a nossa criança ferida ali em busca de coisas, né? Então, queria que você falasse um pouquinho, assim, qual é o comportamento, como a gente se reconhece em comportamentos infantis Uhum. nas relações. Então, mas primeiro, essa criança ferida que você falou, né? De sempre a gente olhar, inclusive a gente tem uma colega em comum que ela fala, gente, tem horas que eu quero bater nessa minha criança, porque essa minha criança não aprende. Gente, não Não aguento mais cuidar dessa aprende criança, vou e bater nela. vem sempre com as mesmas demandas, né? A gente fala pra ela, não, se você continuar batendo nela, não vai dar certo, vamos acolher só. Mas enfim, por quê? Porque a gente entende pela análise, né, pela psicanálise, e enfim, outras linhas agora, isso está se expandindo muito, que as nossas experiências ali, né, nossas experiências na fase até os 8 anos, 7, 8 anos de idade, foram as que nos marcaram. Que é essa criança, ou seja, o nosso estágio, sim, nesse momento infantil, que dentro daquela condição a criança não sabe as coisas e tudo, mas ela vai lidar com as ferramentinhas que ela tem, né? Para evitar aquela dor, para lidar com aquilo, para poder seguir em frente. Só que são as ferramentas de quem? Daquela criança, aquilo que ela tinha, não as nossas, aqui, adulta. Por isso, o nosso trabalho é dessa nossa criança ferida, enfim, tudo o que aconteceu, e soltar ela para brincar, para ela ser feliz, para daí se integrar no nosso estado adulto, que tira essa rigidez, né, essa coisa do sei tudo, e ela vem com a alegria dela, onde ela dá risada de si mesma, entende? Porque o adulto, sério, ele não dá risada de si mesmo. E se alguém ainda der risada, pronto, aí eu vou para um lugar horroroso. Uhum. Tirando essa minha criança, tá trazendo ela e mantenho a alegria dela, a hora que alguém falar alguma coisa, eu dou risada junto. E tudo fica muito mais leve. Né? Então, esse olhar para essa criança são as coisas que aconteceram, coisas super impactantes, que não precisam ser trágicas. Eu acho que essa é a diferença, né? As pessoas, não, mas eu não tenho trauma, não aconteceu nada comigo na infância, né? Cresci numa família tranquila e tal, tal, tal. Não são sobre esses grandes eventos, não é sobre isso. É sobre como aquilo pegou para aquela criança. E às vezes é uma fala, é algo que eu assisti, enfim, é como pegou para aquela criança. E aí sim, agora eu vou olhar para os meus comportamentos, isso aqui me incomoda. Nossa, eu estou agindo dessa forma. Eu estou muito severa. Por que eu estou muito severa? Como adulto, quando né, a gente falou agora que é a minha opinião, eu quero colocar. Se eu paro para olhar um pouquinho, por que eu quero colocar? Será que é porque eu nunca tive espaço para colocar? Porque eu posso ir para esse extremo. Né? Eu nunca fui ouvido, nunca tinha espaço. Cada vez que eu falava, eu tomava uma bronca, ou cala a boca, ou enfim. Né? Agora chegou minha vez. Então agora eu mando, agora eu falo, agora eu me imponho. Ou o outro extremo, eu continuo não conseguindo falar, porque eu nunca fui ouvida, eu não sei nem o que é isso, então eu não tenho voz. Por isso esse entendimento. E por isso que a gente está sempre voltando para nossa criança, né? É, Porque né? Nossa, a criança tá sempre vai e volta em tudo, tirar né? ela lá daquele quarto que ela estava chorando, né? Porque levou uma bronca, porque não foi ouvida, porque apanhou, enfim, porque viu brigas em casa, por qualquer que seja. É tirar ela daquele Sim. quarto que ela está chorando e levar ela para brincar. E aí integrar essa alegria da criança, essa leveza na nossa fase adulta. Aí eu vou integrando os meus momentos. Eu trago essa minha potência que eu desenvolvi, que eu cresci, aprendi, mas eu trago a leveza junto, entende?
Porque teve crianças que cresceram num medo ou numa situação de que eu tenho que resolver os problemas dos meus pais, porque eles estão brigando por minha culpa. Não tem nada a ver com ela, mas ela vai assumir que é isso, né? Eu quero resolver porque eu não quero que eles se separem, eu não quero que meu pai vá embora, eu não quero que minha mãe vá embora. Então, o que, que eu vou fazer? E ela não tem ferramenta, ela não tem que fazer nada. Ela não vai conseguir fazer nada, né? O que, que acontece? Lá no extremo do adulto, eu vou resolver tudo para todo mundo. Eu vou aceitar uma série de coisas, eu aprendo a só aceitar, porque as pessoas não iam embora, ou eu pego tudo para resolver, porque eu entendi que eu tenho que resolver, porque se eu não resolver, vai dar ruim, eu vou sofrer. Então, eu quero resolver. Ou eu não vou ser amada, né? Tem esse lugar, assim, eu tenho que fazer as coisas para poder me sentir amada. Então, eu Isso. passo por cima das minhas coisas para atender as coisas dos outros, porque na minha infância eu tive esse comportamento disfuncional dentro da minha casa, né? Então, eu carrego isso, esse comportamento para um adulto disfuncional, né? Então, assim, tanto eu entendi que eu tinha que fazer, que eu tinha que salvar, né? Como muitas vezes me foi dito, né? Às vezes os pais falam, não, olha, você faz direito, porque senão sua mãe vai brigar, seu pai vai brigar. Olha, não perturba, porque senão ele vai ficar bravo. E aí você vai criando isso, trazendo para você essa responsabilidade. Ou quantas vezes as dores de pais chegam nos filhos, tá vendo, foi embora por sua causa. Uhum. Você é o problema das, né, meus problemas da minha vida. Eu não consigo ter paz. Enfim, tudo vai entrar naquela criança. E aí é esse nosso. Por isso que, né, os terapeutas trazem, sim, porque ali eu fui perdendo a minha essência, né? Eu fui desenvolvendo formas de lidar com a vida. Só que agora, na nossa fase adulta, a gente tem condição de falar com aquela criança, de mostrar para aquela criança que agora tá tudo bem, eu cuido de você, porque eu sou adulta aqui. Então, eu domino essa situação, né? E eu cuido de você. Então, por isso que, assim, quem é que está falando? Ou seja, no momento de dor, quem é que está comando das suas ações? Porque Sim. volto na brincadeira, sento no parquinho. Se eu sentei no parquinho, não é desse jeito, porque tem que ser desse jeito, e fico brava, porque o outro não está fazendo, outro. A minha criança que está dominando, Sim. né? Porque senão, acalma, tá tudo bem, tá tudo bem. E E esse é o tem meu um trabalho. comportamento também, Rô, de criança, que é muito comum, né? Que é um adulto que fica cobrando que os outros deem tudo para ele. Se o outro Uhum. não dá, né? Eu vou buscar, porque talvez eu cresci também numa família que eu não tive muitas das coisas que eu gostaria de ter tido quando eu era criança, eu não tinha atenção, não tinha apoio. E aí você cresce com um buraco, com essa carência, né? De que, e com a ideia de que é o outro que precisa te dar as coisas, né? Então a gente fica Uhum. esperando sempre vir do outro, cobrando, e isso detona uma relação adulta, né? Com seu parceiro, ou no trabalho, né? Ou com filho, às vezes, qualquer tipo de relação que você fica cobrando que é o outro que precisa te dar, é um comportamento também que vem desse lugar da mente infantil, né? Você quer ver um momento que é muito curioso, que você tá no adulto e você vira para criança? Começa um relacionamento, você conhece alguém, né? E aí você tem um interesse. Qualquer parceria isso. Tem um interesse. O que, que você faz? Você entrega muito. Né? Você está sempre bem, você se arruma, você tem uma conversa, você tem uma ideia, aquela coisa gostosa que você vai encontrar a pessoa, né? Então você está dando, você está demonstrando, você está fazendo. Hum. E o outro também, porque é uma dança, né? O outro também está fazendo para você. Legal, você seguindo na minha vida. Você quer chegar a um estágio que aí começa. Aí já tá namorando, enfim, eu chego no casamento. Aí virou uma criança. Que aí eu começo a demandar tudo, toda a minha falta. Eu saio, é impressionante, faz assim, ó. Eu saio num estágio que a gente estava numa troca, que eu estava dando também, que eu queria entregar, que eu estava me colocando disponível. Só que é lógico, já era pela minha vontade do eu ter, mas é sempre sobre mim, e ok. Então eu estava nisso. E vou pro momento em que o outro não tá mais fazendo. É Uhum. isso. Tá, não tá. E aí eu fui pro meu
infantil, porque eu quero, aí no que você disse, que esse parceiro, essa parceira, atenda e feche esse buraco que veio de lá de trás. Porque agora eu já tenho, então agora ele me deve. Alguém vai ter que atender essa minha necessidade. Porque quando eu vou me olhar, vou entender que só eu vou fechar isso, o outro pode fazer o que Sim. for, ele não vai fechar o meu buraco, só eu vou fechar. Mas você percebe que assim, eu venho e me reconheço como adulto, olha, tá super legal aqui, tô compreendendo, tô escutando, troco, papapá. De repente eu vou pra criança de uma vez. E isso vai nas relações. Pode ver que as relações, na fase de namoro era maravilhoso. Nossa, ela fazia tudo, ele me dava tudo. Entrou no casamento, acabou. Por quê? Porque aí eu Sim. fui nos meus buracos. E aí E eu fui. acaba, né? A relação vai acabar, vai dar ruim, porque gera um desequilíbrio muito grande, né? Então a gente também não pode confundir. A relação, ela precisa ser uma relação de troca, né? E aí, De assim, equilíbrio. duas crianças, né? Porque os dois começam a fazer isso, não é um Sim, só. Os dois começam. exatamente. É. E aí vão ter filhos. São duas crianças tendo uma criança. Entende? São duas crianças gritando para serem cuidadas, para serem atendidas. E aí vai trazer realmente uma criança para ser cuidada. Aí são três crianças. É. Entendeu? Não, e esse comportamento, né, da criança, porque assim, se você não vai me dar o que eu quero, então eu também não vou te dar. É igual a criança quando a gente não dá alguma coisa que elas querem, sei lá, um doce antes do almoço. A gente fala, não, não vai comer. A criança vai lá e bate a porta, espizinha, faz a birra, bate a porta e fica muito chateada, né? E o adulto também faz esse comportamento quando eu não tenho o que quer. Então é um comportamento muito infantil, é muito fácil de identificar, né? Ele não falou comigo, ele não fez tal coisa, também não vou fazer isso para ele. É. Pai, Vai ver só, eu então, também também não vou faço. fazer isso. E aí fica um jogo de disputa, de competição, né? E de uma pobreza, né, amorosa, porque vai caindo num desamor, assim, uma coisa muito forte, que uma hora essa relação vai romper, obviamente. Entrou pro Não tem lugar como errado. estar, né? E aí, o último ponto que eu queria trazer aqui, Mari, mais um para as pessoas, né, poderem pensar, é se eu só confio em mim mesma. Então, se eu tenho algo a fazer, é um trabalho, né, para desenvolver, ou algo mesmo para casa, coisa simples, né? Supermercado. Mas eu não peço para um filho, ou um marido ir, ou a esposa ir, porque só eu sei olhar o produto, só eu vou trazer o produto certo, só eu vou ver o melhor preço. Estou falando um exemplo bobo, né? Sim, Mas que vai te sobrecarregar, porque você podia dividir com o outro. Só eu sei limpar isso direito, sim. só eu sei cuidar do financeiro, só eu sei cuidar do carro. E aí, para o trabalho, a mesma coisa. Só eu sei fazer a palestra, só eu sei pegar o curso, só eu sei fazer a planilha. Eu tanto vou para uma rigidez porque eu vou me colocar num patamar acima do outro, né? E vou colocar o outro se sentindo, ou vou levar isso para ele, se ele vai se sentir ou na outra história, mas vou colocar numa posição de se sentir inferior, de não capaz, por exemplo, e o outro sendo, pode ir para raiva, para frustração, e vou me sobrecarregar, porque só eu sei fazer, entende? Só eu sei fazer. E não é assim. Aí, de novo, aquilo que a gente falou do sábado, eu estou sempre aberta a aprender. E se o outro, uma coisa que assim eu vejo muito, e já fiz muito também, assim, não é que o outro não sabe, por isso talvez só vá fazer do jeito dele, que não é o seu, Exatamente. mas não quer dizer que ele não vai pegar o resultado. Então, se meu filho for para o mercado, né, e trouxer dos 10 itens que estavam marcados, tá, dois ele trouxe uma outra coisa, uma outra marca, um outro. Isso não é o seu, é o jeito dele. Se limpou, mas tá limpo. Limpo, tá limpo. Tem que É uma limpar desse jeito. rigidez, é uma rigidez que cai numa exigência do outro, né? É o famoso ninguém faz como eu faço. E aí você Exatamente. não delega e você também vai querendo fazer tudo, e aí você critica o outro,
que o outro não está fazendo do melhor jeito e pronto, já se instalou conflito na relação, né? Porque você fica diminuindo as pessoas. Quando você não confia e fica fazendo tudo, você inconscientemente você está diminuindo o outro, né? Você está colocando o outro num lugar de incapacidade, né? Tô falando isso porque eu vivi uma relação onde toda vez que eu ia cozinhar, vinha uma frase assim: não, deixa que eu te ensino como corta, deixa que eu te ensino como faz. Porque estava sempre num lugar onde nunca estava bom, sabe? Do meu jeito nunca estava bom. E aí o que acontece? Eu começava a acreditar que eu não sabia cozinhar, né? Só consegui, Gente, a meu, Mari sabe perceber que sim, eu muito, faz um sabia. risoto maravilhoso. A Mari sabe cozinhar muito. Eu sei, então, só que eu só comecei a cozinhar com muita segurança quando eu não estava mais com essa pessoa, porque toda hora era, deixa que eu faço, o jeito que eu faço é melhor, deixa eu te ensinar, deixa. E assim, eu ficava, nossa, não sei cozinhar, né? Depois eu descobri que eu sou uma ótima cozinheira. Um risoto Então, assim, a maravilhoso. gente olhar, né? Eu tô trazendo isso porque é muito importante a gente olhar pra gente, mas também é importante pra gente olhar pro outro, com quem que eu tô, né? Essa pessoa também tá em comportamentos distorcidos que pegam no meu, porque a gente engancha, né? A gente engancha nas relações. O distorcido do infantil, do adulto ou do sábio, eles vão enganchar com o do outro também. E aí fica nesse lugar onde, putz, quando você vê, está patinando na relação, sendo comandadas pelas crianças feridas, pelas distorções de cada etapa da nossa vida. Então é importante a gente olhar também. Se eu tô com uma pessoa que também está num comportamento muito disfuncional, alguma coisa ali enganchou com o meu, né? E depois, obviamente, eu descobri que era esse lugar também de insegurança, onde desde criança eu não me sentia capaz para muitas coisas. E aí, obviamente, vem uma pessoa e fala: Meu, melhor, eu faço melhor que você, vai pegar no meu, vai pegar na minha criança. Então, era criança com criança, sabe? Difícil. Muito legal que você falou agora, lembrando aqui, Mari, porque assim, se eu tiver muito nessa posição de adulto, eu vou estar me relacionando, pode olhar, para e olha para as suas relações mais próximas. Você vai estar se relacionando muito com pessoas infantis, no estágio infantil. E se eu estou pensando aqui que meu parceiro, minha parceira, ou enfim, as pessoas à minha volta, nossa, são esses adultos rígidos, assim, assim, olha, porque você vai estar no estágio de mente infantil. Porque se ele é adulto, ele só vai se relacionar com quem? Com quem ele vai tratar como uma criança. Talvez você vai descobrir que vai ser a criança da história. Ou vice-versa. Exatamente. Então, justamente por esse engano que você fala. Então, se eu estou no estágio infantil, eu não estou só lidando com outras pessoas infantis. Porque senão, né, vai dar muito. Só criança ali vai ser complicado. Mas muito provavelmente eu estou lidando com um adulto. Mas um adulto talvez seja esse adulto distorcido, que é o que sabe tudo, faz tudo, controla tudo, que, né? E que não E está me tudo tem que ser do seu impulsionando. Se eu jeito, né? tivesse com um adulto que me impulsionasse, eu estava saindo do meu estágio infantil. Né? Então, e a nossa busca é o quê? Que eu consiga ter um equilíbrio disso, que eu mantenha a alegria da criança, que eu tenha já, né, esse conhecimento, essa coisa do adulto, do agir, né, do ir para a vida, das minhas conquistas, com estabilidade, com segurança, e trazendo, né, essa sabedoria de que tudo pode ser pelo equilíbrio, de que, né, eu te respeito, você me respeita, indo para essa Exato. grande troca, entendendo essa leveza. E essa é a nossa grande busca. Né? Então, acho que hoje aqui foi para trazer pequenos exemplos, né, desses estágios da mente, para você parar, olhar, se identificar, identifica as relações à sua volta. A gente fez esse grande trabalho aqui, assim, né, sobre esse nosso círculo da nossa vida, das pessoas que estão na nossa vida, na nossa vivência, né? A gente realizou isso justamente, mas aí com uma dinâmica maior, para você se Sim. identificar, em que estágio você está e tudo mais. E justamente o passeio de toda a vivência foi para chegar lá no final e falar, peraí, como é que eu saio daqui, né? Desse final de Sim. semana. Eu me percebi em qual lugar, e depois de, né, das várias terapias, de muitas coisas que a gente fez ali, que lugar eu estou saindo hoje, que lugar eu quero ocupar, e quais são as pessoas, né? Que tipo de pessoas que eu quero ao meu redor. Então, essa foi a ideia da vivência. E hoje a gente trouxe aqui, né, alguns exemplozinhos
só para trazer uma consciência, uma identificação, para que você possa se conhecer, possa ir Sim. buscar isso e chegar, né, gente sempre indo para esse estágio mais tranquilo da nossa vida, desse equilíbrio. Sim. Mas muito legal, acho que eu queria contar aqui que essa observação de que estágio eu estou, com qual comportamento é possível mapear isso, né? Aqui eu estou agindo como criança, aqui eu estou agindo como adulta, aqui eu já estou numa sabedoria, né? A gente fez esse exercício na vivência, foi muito maravilhoso poder ver como é que a gente se comporta com diferentes tipos de relação, né? Porque às vezes a gente pode estar sendo infantil na família e daí no trabalho a gente é um adulto mais rígido. Então tem esse trânsito, né, entre os comportamentos e é muito legal de olhar isso. Acho que as terapias trazem essa possibilidade e Uhum. de crescimento, né, para a gente se observar. Mais uma vez a gente falando aqui sobre autoconhecimento, o que que eu posso mudar em mim para trazer mais saúde, mais leveza, mais paz e mais alegria para as minhas relações, A gente né? E quer sair mais. desse lugar onde a gente fica se enganchando, brigando e sofrendo e sair desse lugar, né? Sim, esse é o nosso desejo, né? E a gente vai Sim, percebendo que conforme eu vou fazendo esse trabalho, a gente vai conseguindo. Tem os nossos dias, tem os desafios, tem dia que eu sento na sim, criança também, sento um parquinho e tá tudo bem, sim. né? Em vez que eu faça isso e tenha consciência, acho que esse é um grande negócio, que eu tenha consciência, aí eu consigo Ok. transitar, mas eu fico 5 minutos aqui de tá birrenta, tá bom, vai, chega, já deu, vamos em frente, né? Sim, Ou já tenho 5 minutos ótimo. de controle aqui, meu chilique de controle, ah, tá bom, não, deixa eu soltar, vai, deixa o outro fazer, tá bem. Poder perceber, né, Rô? Perceber em que momento que eu tô e levar isso tudo com um pouco de mais leveza, né? Então tá bom, acho que a gente falou bastante aqui hoje. A gente começa e vai, né, Rô? Não tem o que pare aqui a gente. Quero É, te agradecer por mais esse bate-papo e bem, convidar isso, aqui quem estiver Margarida. assistindo aqui até o final, que volte aqui para semana que vem, que a gente vai ter mais uma temática sobre as relações. Tá bom, querida, bom final de semana. Para você também. Um beijo, Rô. Tchau, Tchau, tchau. tchau.